Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala. E a nossa unidade curricular desse curso é Programação Web. E essa aplicação web, né, é aplicada a jogos digitais, ok? Então, bora lá, né? Sem mais delongas, a gente teve um período aí sem os nossos encontros. Então, vamos retomar aí, mas retomar com conceito novo, tá bom? Então, depurando aí e requisitando, né? Uma requisição aí de HTTP, né? Tá ok? Lembra do que é HTTP? Então, vamos aprender sobre mais detalhes, né? De uma comunicação HTTP, né? Tá ok? E, outra vez aqui, né? Não é propaganda, é incentivo, motivação para vocês. Não deixa de ser também, né? Um modo de promover aí a Alura. Mas, primeiramente, em primeiro lugar, vem vocês, né? Promover vocês aí ao conhecimento e às oportunidades aí. Então, eu recomendo vocês aí, Google Play ou Apple Store aí, acessar a Alura e fazer o nosso curso lá, né? E daqui a pouco eu já vou indicar para vocês qual é o curso aí que a gente vai fazer dentro da Alura, tá? Queria que vocês fizessem, tá? Vai complementar o conteúdo de conceito com vocês da nossa aula e vai te certificar aí para você ter certificado aí para colocar no teu LinkedIn, no teu currículo aí, para você poder ter acesso aí melhor aí na carreira, na profissão aí, tá bom? Na área de trabalho aí. Beleza? Deixa eu só ver aqui que a prof. Nicole mandou uma mensagem para mim. Tá certo. Já corrigiu já que a gente estava conversando aqui. Era assunto da aula, tá? A gente estava com dúvida aí, já foi resolvido. Então, bora lá continuar então. A gente vai relembrar aqui, né? A gente aprendeu alguns conceitos que foi feito acesso de conexão por portas, né? Acesso a portas, os protocolos HTTP e HTTPS, né? O protocolo seguro. Lembra dos protocolos? Tem um protocolo no HTTP e o protocolo seguro do HTTP, né? Que é o que tem um final S. E agora chegou a hora de vermos mais sobre, né? Sobre esses protocolos e adentrar um pouco mais nos processos, né? Que nós chamamos de depuração. Ok, turma? Então, hoje nós vamos atender esse conceito de depuração, correto? Então, esse momentinho aqui, 3 minutos para nós pensarmos juntos, e eu vou pedir para vocês me atender essa solicitação aí pelo chat, né? Então, eu vou fazer as perguntas, vamos tentar entender esse conceito aqui. A hora que vocês entenderem esse conceito, o professor dá ok, me respondam, por favor, aí no chat, tá ok? Tranquilo, então, vamos lá. Então pense comigo, turma, a gente já viu, né, um motor de carro, né? E você sabe como que funciona esse motor de carro por dentro? É uma primeira pergunta que eu faço para vocês. E vamos tentando pensar aí, agora imaginar na cabecinha de vocês, eu sei que está frio, vai ser difícil engrenar aí hoje, né, Adriano, que esse frio aí, mas vamos aquecer aí os nossos neurônios, tentar entender um pouco aqui essa história e essas perguntas aqui ser respondidas no chat aí para o professor. Então, no âmbito lógico, né, não é possível, visto que o motor é fechado para garantir pressão, temperatura do óleo, os componentes lá ficam protegidos, né? Porque senão eles podem escapar e explodir para fora, porque tem explosão dentro de um motor para funcionar, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o motor ele funciona por combustível. Esse combustível ele sofre uma queima, né? Essa queima gera explosões e essas explosões elas geram força ali nos pistões, fazem os pistões subir, abaixar e subir dentro do motor. Você não consegue enxergar, né? Tá tudo fechado dentro do motor. E dentro desse motor tem óleo para manter isso lubrificado, numa temperatura adequada. Precisa estar numa temperatura adequada. Precisa haver energia para ver essas explosões. Acontece uma sequência de coisas dentro desse motor, né? Mas você consegue ver? Não, você não consegue ver. Está fechado, né? Então, assim, mas se surgisse um defeito, seria possível ver isso com ele fechado? Outra pergunta. Então, anote as perguntas aí, turma. Primeira pergunta. Você já viu um motor funcionar de um carro por dentro? A primeira pergunta aí. Vamos devagarzinho, né? Hoje está frio, então a gente tem que ir devagarzinho para os neurônios funcionar. Primeira pergunta é se funciona por dentro. Já viu um motor funcionar por dentro? A segunda pergunta, é possível ver isso com ele fechado? Então, assim, a segunda pergunta é possível ver isso
com ele fechado, seguindo essa linha de raciocínio, esse exemplo que o professor está falando para vocês de motor de carro, é possível ver a conexão HTTP? Outra pergunta, eu quero que essas 3 perguntas sejam respondidas. Aí, vamos entendendo a conexão aí. A conexão HTTP é possível? Deixa eu mudar aqui a minha caneta, porque acho que é mais importante aqui a gente entender sobre isso. A conexão HTTP é o que a gente quer chegar. É possível a gente ver por dentro uma conexão HTTP? Me responda lá, turma. É possível a gente fazer isso? Então você tem, né, uma noção como que funciona o processo? Outra pergunta aqui, nós estamos cheios de perguntas hoje, né? Para nós fazer funcionar a nossa cabeça aqui. Como que funciona a cabeça de vocês por dentro, né? Essa pergunta tem que fazer para o professor, né? Vocês têm ideia como que funciona esse processo de HTTP por dentro? Como você imagina que seria possível verificar alguns possíveis erros de uma conexão HTTP? Tá? Então, tem alguns erros, como no motor tivesse algum problema, algum defeito, teria que abrir e verificar, né? Dentro do HTTP, é possível verificar esses erros? Hein? O Ismael fez um comentário ali, eu não entendi. Mas me respondam então essas perguntas, meus queridos. 3 minutinhos aí para nós aí. Conversem com o seu colega aí. Tem gente aí que é mais afiado que a IA, né? Que é a inteligência artificial, que o ChatGPT. Foi sem querer, João Vitor. I am, está falando em inglês já, né? I am recebendo, ele já programando, né? Programação já. Uma variável recebendo alguma informação ali. Foi isso que eu entendi. O programador já enxerga tudo em código já. João? Vamos responder então. 3 minutinhos. Se precisar de mais 2 minutinhos também, o professor dá. Não tem problema nenhum. Vou contar aqui no meu relógio. Zerei meu relógio, está contando. Ó, o Ismael já viu já por dentro como que funciona já. Sim, já vi. Não seria possível, apenas uma simulação, não seria possível ver com uma conexão HTTP. Bora lá, segura essa tua resposta aí que durante a aula nós vamos responder. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Se é possível ver ou não, mas você está certo na tua resposta, né? É possível saber, né? Agora, desmiuçado por dentro de um protocolo desse é possível também, mas complica um pouco. Mas a gente tem todos os caminhos, sabe, Ismael? Dentro do... Quando você dá o F12 lá, por exemplo, no navegador do Google, ele vai abrir lá e a gente vai conseguir ver um monte de coisa como acontece por dentro lá, dentro da nossa comunicação aí com o servidor. O Iago falou que acredita que dentro do HTTP é possível, mas no caso do motor, não, né? O motor, para ver ele funcionando, tem que parar de funcionar ele e abrir. Daí você não vai ver ele funcionar, né, Iago? A resposta é bem clara, né? Você consegue ver por dentro? Sim, eu vi. Não vou te falar que não. Teve um cara que fez um motor com metade de acrílico. Então, o motor funcionando, eu não sei como que ele fez isso, mas uma metade ou uma parte do motor estava no acrílico e ele fez funcionar. Então, a gente conseguia ver o motor funcionando por dentro através desse acrílico, né? A única maneira que eu vi, Iago. Não desconheço outro, né? Como que você vai fazer o motor funcionar se ele precisa estar fechado, né? Você descobre o problema dele, isso é claro que você consegue descobrir o problema dele, mas para resolver o problema dele você tem que abrir ele, né? E acredito que o HTTP também não seja diferente, tá? A gente não vai conseguir fazer ele funcionar, a gente vai conseguir ver onde que estão os erros, né? Tá ok? Mais alguma resposta aí? Tem várias perguntas ali, mas na verdade
compilado com uma resposta só, né? Se você já viu o motor, não, e se consegue ver essas possibilidades dentro do HTTP, ok? O Adriano, bora Adriano, obrigado. No caso do motor, para acharmos algum erro, é necessário desmontá-lo, exatamente. Já no caso do HTTP, acredito que possamos encontrar erros, usamos ferramentas de depuração e algo tipo assim. Exatamente, nós vamos aprender nessa aula hoje, usando a ferramenta do próprio do navegador mesmo, né? Tá bom? A gente consegue ver algumas questões ali. Bora continuar então? Já parou as respostas de vocês? Posso continuar? Deu 3 minutinhos aqui no meu relógio. O Adriano foi o último a responder? Tá todo mundo na sala de vocês hoje aí ou faltou alguém? Faltou bastante? Como que tá aí? Com esse frio aqui, a gente tava apostando aqui. Quem que era corajoso de ir para aula? Não sei qual que é a temperatura, a sensação térmica aí. Faltou alguns, Adriano? Sensação térmica aí em São José, eu acredito que é pior do que aqui, no centro de Curitiba. Porque aqui tá 1 grau, né? É, sensação térmica 1 grau. 6 graus, mas com sensação térmica de 1. 3 para 1, né? Fica variando ali. Agora tá melhorando um pouco. Mas aí em São José, eu não sei, eu tenho impressão. Piraquara, São José, quando eu vou para esses lados aí, parece que o frio tá morando aí. Você gosta de frio, Adriano? Ó, Adriano, eu não sei se é por causa da idade, mas eu gostava do frio, agora não tô gostando muito mais, não. Mas eu gosto do frio, mais do que do calor. Mas eu tô gostando menos. E o professor anda de moto ainda, né? Andar de moto com esse frio. Duas coisas boas na vida: acordar cedo no frio e andar de moto no frio. Essas maravilhas. A gente paga para viver isso. Vamos continuar aqui então. Vamos conceituar então tudo essas perguntas aí, né, que nós fizemos, né, Emily? Uma depuração HTTP, ela é um processo que verifica ali erros e soluções de problemas relacionados a esse processo do HTTP, né? HTTP nada mais, nada menos é do que a gente falou, né? É o Hypertext lá, o Transfer Protocol, né? É o protocolo, tá? Eu vou grifar aqui. Então nós temos aqui o Hypertext, para lembrar vocês, Transfer Protocol, né? De protocolo de transferência de marcação de texto. É só isso, né? Esse protocolo é um hypertext, né? Marcação de texto e um protocolo que cuida dessas transferências aí, tá ok? Então, durante essa comunicação entre um servidor e um cliente, né? Ela existe só porque tem um cliente e tem um serviço, né? Um servidor que presta essa solicitação. Isso envolve o uso de ferramentas técnicas para prevenir a integridade e a consistência de dados, né? O Adriano falou ali. Algumas ferramentas, né, de transmissão durante essa requisição de HTTP, ok? Belezinha, então? Continuando, então. Existem alguns erros aí dentro desses protocolos, já tem um registro, né, uma biblioteca de erros que estão registrados para a gente saber quais que são esses erros, para onde a gente pode ser direcionado quando tem esses erros. Igual o exemplo que o professor deu aqui do motor de um carro, né? Um mecânico ele entende muito bem de todos os erros, de todos os componentes que tem um motor. Nós também, da área da programação, o que vamos programar, o que mexemos aí com a internet, temos que saber e entender os componentes que constroem esse serviço e os erros que existem dentro do serviço para que a gente possa dar manutenção, ok? Então, dentro desse processo, desses erros comuns aí, inclui código de status, que a gente vai ver nessa aula de hoje, bastante. A gente vai até entrar e vai fazendo um tempo real ali, verificar os códigos de status do HTTP. O código de status normalmente aparece, um dos códigos ali, 404, que quando não encontra, né, o serviço. Um código 500 é um erro interno do servidor, né? O erro 401, não autorizado, quando a gente se encontra com esse código aqui, com esse status aqui, porque a gente fez uma solicitação, a gente não está autorizado. E existem outros aí códigos, né? Normalmente os códigos começam ali pelo primeiro número ali, né? Que nem o 4, o 5, né? O 404.
começa por 4, nós temos uma sequência dentro desse 4 aí, os próximos números, um determinado tipo de situação. O 500, mesma coisa, começa por 5 até o 599, alguns tipos de erro dentro de servidor, né? Então assim vai, por exemplo, a seguir assim vai. Daqui a pouco a gente vai detalhar quais são esses principais erros, entender e conhecer esses principais erros. Problemas de CORS, compartilhamento de recursos de origens cruzadas, né? A sigla ali, CORS. Então essa sigla aqui, ela é compartilhamento de recursos e origens cruzada, né? Então toda vez que a gente precisar falar compartilhamento de recursos de origens cruzadas, não vamos falar isso, né? Vamos falar CORS. Ocorre quando o navegador bloqueia o acesso de dados em outro domínio. Quando acontece esse problema? Bloqueio de acesso, né? Tá ok? Vamos continuar aqui. Também temos problemas de autenticação, bastante, normalmente. Esses são os mais comuns, né? Por isso que eu estou falando para vocês. Quando o servidor requer a autenticação antes de permitir o acesso aos recursos. Acontece muito isso. Problemas de SSL e TLS. Quando o certificado SSL e TLS não é válido ou não corresponde ao nome do host, né? Então acontece bastante, problema de certificação. Acontece bastante esses erros aqui. Timeouts, né, ocorre quando a conexão demora muito tempo, né? Então ela verifica, dá o ping de um endereço ao outro e demora a resposta. Então, timeouts é esse erro que acontece, demora de resposta do servidor. E é isso aqui, tá? Vamos para os próximos erros. Parsing. Erro de parsing quando o servidor retorna dados mal formatados ou não pode ser interpretado pelo cliente. Né? Então tem esse erro aqui. Né? Então registrem aí essas informações. Erro parsing. De cache, problemas de cache também. Bastante comum. Né? São os mais comuns aqui. Quando o cliente está recebendo dados antigos armazenados em cache em vez de dados atualizados. Né? Então, estamos mandando solicitação lá, já tem atualização e eu estou recebendo ainda dados antigos. Problemas de cache. Já aconteceu isso em nossas máquinas, a gente teve que excluir lá os caches da nossa máquina, limpar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Esses são apenas alguns erros comuns que podem surgir em uma conexão HTTP. E a depuração é necessária para identificar e corrigir esses problemas. Então, temos que entender hoje qual que é o papel principal da depuração, né? Tá? Esse é o papel principal de tudo aqui. Ok? Aqui está o curso que eu queria indicar para vocês, tá? Não sei se vocês vão conseguir acessar lá, queria que vocês testassem depois, tá? Curso de HTTP, aprendendo a web por baixo dos panos, lá da Lura, tá ok? Então, lá nesse curso vai falar sobre depuração e vocês vão conhecer como que funciona por trás ali do HTTP e tem alguns exercícios lá. E esse que é recomendado você fazer esse curso lá, extra classe, né, para complementar aí a tua carga horária, teu conhecimento, né, te dar certificações aí para você melhorar o teu currículo aí, até você conseguir aí uma colocação no mercado. É importante ter essas certificações aí no teu currículo. Vamos lá. Então tem um vídeo aqui para vocês que vai falar sobre a depuração da HTTP, vai explicar como que é o processo, né, esse processo de depuração. Esse processo ele verifica erros e soluções de problemas relacionados ao HTTP, né, o Hypertext, durante a comunicação entre cliente e servidor. Tá? Então aqui tem um exemplo de depuração HTTP. Ele verifica o código de status HTTP, verifica se o código de status HTTP retorna ao servidor, se retorno do servidor é esperado, e o código de status é 404 não encontrado. Significa que o recurso solicitado não pode ser encontrado num servidor. Tá ok? Então, tem um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês sobre isso. Tá? Eu coloquei esse vídeo, eu vou rodar aqui agora o vídeo,
Tá? Só vou compartilhar minha tela aqui. Gostaram do vídeo? Foi interessante? Complementou? Melhorou o conceito de vocês? Ele falou vimos, né? Mas o que ele falou ali a gente viu nas aulas nossas aí, tá? Então ele só complementou ali. E o que ele falou que ele vai mostrar ainda ali no curso, a gente também vai ver aqui, tá bom? A gente está caminhando meio que junto ali, né? A Lura tem a parceria aí com o Estado, a gente tem, né, as nossas aulas, os professores têm curso lá, né? Eu faço curso lá, então eu tenho um dashboard lá, tem um plano de estudos lá, né? Da segunda série, do terceiro ano também, que tem todo esse material aí, a gente caminha junto aí nessas questões aí desse conteúdo dos planos de aula nosso aqui. Tá? Então, vai complementar uma aula com a outra. Tá ok? Vocês viram ali, então, as questões importantes, né? As comunicações, os erros comuns que acontecem, como que a gente consegue analisar esses erros, né? Tudo isso que a gente falou aqui, né? Mais ou menos dentro da sala já. Então, só para complementar aí um pouco a aula de hoje, tá? E antes disso também, né? É um vídeo, eu não sei quanto tempo mais, que é um outro vídeo também que para complementar aí esse conteúdo, daí a gente vai dar continuidade aí na nossa aula, tá? Deixa eu abrir de novo ali, só mais um pouquinho. Então lá, turma, voltando à nossa aula. Viram aí os status code ali, né? Os códigos de status, que a gente já falou, né? Um pouquinho sobre eles na nossa aula. E ali são os que são mais recentes, né? Os que mais acontecem, os mais comuns, né? E a gente tem ali umas características deles, né? Então, complementando aí a nossa aula. Então, esse próximo vídeo aí foi sobre, né, a depuração dos erros, verificação dos erros, soluções de problemas pelo HTTP. A gente viu ali o método GET, né, que encaminha as solicitações ali, os envios, protocolos também seguros ali, HTTPS, né, foi encaminhado ali o site ali. A Alura tem um padrão, né, conectou no site dela, ela já encaminha o cliente já para uma navegação segura, né, HTTPS, protocolo seguro, tá? Então aqui complementando a nossa aula, os códigos de resposta HTTP são números de 3 dígitos retornados, né, pelo servidor em resposta à requisição da HTTP e fornece informações sobre resultados de requisição, ok? Exemplo ali que a gente viu no vídeo, o código 200 significa ok, que está tudo certo, e indica que a requisição foi bem sucedida, enquanto o código 404 significa que não foi encontrado e indica um erro de recurso solicitado, né, que não foi encontrado no servidor. E o código de 500 e alguma coisa lá, né, que a gente viu no vídeo, que fala que foi a culpa né, do desenvolvedor, né, do programador, né? É essa mensagem que ninguém quer ouvir, né? Nós aqui não queremos ouvir essa mensagem que foi culpa nossa, né, que não tá aparecendo a solicitação do cliente. OK? Então, entendendo o código resposta do HTTP, né? Então, um mergulho nos bastidores da web e por que recebemos erros como 404 e 500, né? É uma pergunta que eu faço para você. Por que nós recebemos esses erros? Alguém consegue me responder? Então, com a base em tudo que a gente viu aqui até agora, a gente vai continuar vendo algumas coisas ainda mais, alguns conceitos a mais. Como que você responde essa pergunta aqui? Por que recebemos erros do 404, por exemplo, e o do 500, por exemplo? Me responda aí, por favor. Vamos lá, Adriano. O Adriano sempre tem a bala na agulha ali. Sueli, o Iago. Sabia que o Iago ia responder, viu? Pensei no mesmo instante que o Iago ali. 404 é quando não encontramos a página, né? Esse erro comum aí. Bastante comum, tá, Iago? A gente vai ver bastante esse erro aí. A gente acaba não percebendo, né? Agora vocês vão acabar percebendo, né? Que vocês estão estudando sobre isso. Mas normalmente o usuário normal digita a página, dá erro na página, ele nem sabe o que está acontecendo, não está funcionando, né? Agora você entrando e pesquisando e sabendo o que está acontecendo, né? O status do código, que código que está aparecendo, a gente vai saber. E 404 aí, não encontrada a página, é um exemplo, né? Quem mais aí?
O Adriano, sabia. São duas pessoas que eu tenho certeza que vão me responder quando eu pergunto. Eu queria que mais pessoas me respondessem, mas essas duas eu tenho certeza que quando eu pergunto. Estou esperando a Sueli, a Emily. Vamos lá, Adriano, tua vez. Erro 404 é causado por uma requisição incorreta, certo? Ou seja, a página não é encontrada, correto? E o erro 500 é causado por erro de servidor. Correto, Adriano? Parabéns, obrigado. Já sabia essa informação ou você aprendeu hoje? Concorda com o Adriano, Sueli? O Adriano é estudioso, né? Eu também concordo com o Adriano, Sueli. E o que você acha mais sobre isso? Concordo com o Adriano, concordo com o Iago, concordo com a Sueli. Quem mais respondeu o professor aí? Hoje, né? Hoje a gente só pensa nesse frio, né? Que não tinha vontade de sair de casa, no cobertor. E no lanchinho, né, Adriano? Na hora do intervalo agora. É só duas coisas que a gente pensa: se esconder do frio e comer. Comer e dormir. Como a gente não vai conseguir dormir, porque está assistindo a aula do professor, só se a aula do professor estiver chata, né? Daí dorme. Mas comer daqui a pouco vai dar para comer. É, pesado. Bora então continuar aqui, já que ninguém quis responder. Tem gente dormindo, eu acho aí, Adriano. Então, o que é o código de resposta HTTP? Uma pergunta, né, que eu fiz para vocês, vamos responder. São mensagens do servidor que informa ao navegador cliente o resultado de uma requisição, correto? O que é mais também? Fazem parte do protocolo da HTTP, o Hypertext, que define como os dados trafegam na web, correto? São informações corretas. Terceira opção, são compostos por 3 dígitos numéricos, com significados padronizados, correto? Então, anotem essas informações aí. Bem provável que a gente tenha essas perguntas aí nas nossas avaliações aí, daqui uns dias. Acredito aí que semana que vem já tem surpresa aí. Então, composto por 3 dígitos numéricos ali, com significados padronizados. Existe um padrão para isso, né? Existe uma tabela com esses números, com esses resultados aí. Com esses status codes aí, né? A gente chama de status. Ou códigos de status de códigos, né? Então temos aqui, bora lá. Faixa ali de 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente pega os primeiros números ali, os primeiros dígitos, e depois as próximas unidades ali informam alguns outros sequências de código, tá? Mas na sequência desses códigos aí, para vocês entenderem, quando você pega aqui, o código começa com 1 e tem uma sequência dele, mas isso significa que nós temos informações. É só isso que significa, temos informações. Então, toda a linha de código de 1, 101, 02, 03, 04, 05 e assim vai, são referentes a informações. O significado delas é informações, correto? Quando começa com o dígito 2, e a sequência aqui não vai interferir em nada para nós agora, nesse momento, mas começou com 2 e foi 0, 01, 02, 03 e assim por diante, isso quer dizer que tem sucesso na requisição, né? Sucesso na requisição concluída com êxito. Isso que significa, tá? Dígito 3, então, começando com o dígito 3. Começando com o dígito 3, você já fica esperto que vai ser sobre redirecionamento. Cliente deve tomar outra ação, tá? Então é um redirecionamento, está redirecionando aqui e vai ter uma outra ação direcionada para o cliente, tá? Então todo número começou com 3, mais uma outra sequência de número aí, é referente, é significado geral referente a esse propósito aqui, a esse objetivo aqui. Vai ser redirecionado para alguma coisa, tá ok? A questão 4 aqui, ó, quando começa com o dígito 4, e a sequência aqui, a gente conhece o 404, que a gente acabou de falar da aula aqui, né? É erro. É erro de página, erro de servidor, alguma coisa de erro. Começou com 4, sequência de número, erro do cliente, URL não encontrada, né? Dados não encontrados, ou informação
de cache, ou mal formado, algum erro aqui referente ao cliente, vai gerar esse código começando com o dígito 4, ok? Então, registra essas informações, é importante também para a nossa próxima avaliação aí, com certeza. Começando com o dígito 5, e aí vai 504, 502, 501, né? Erro do servidor. Então, tudo relacionado ao erro do servidor. Algo que deu errado ao lado do servidor. Esse erro aqui, para nós programadores, desenvolvedores, nós abominamos, nós não gostamos. Porque isso que significa que o erro foi de quem? Nossa. Se algum cliente acessou a página e o erro apareceu o erro de 500 alguma coisa, a culpa é do servidor, do desenvolvedor, do programador e aí por diante, né? A culpa é nossa. Então a gente não gosta desse erro, quando aparece esse erro, quem é da parte do desenvolvimento sabe que o problema foi ele, né? O problema é dele. Tirando isso, os outros erros ali é direcionamento para o cliente. Tá ok? Até aí, tudo bem, turma? Alguma pergunta? Algo a acrescentar? Ô Adriano, eu perguntei para você ali, a resposta anterior, nem lembro. Você falou tem. A resposta tem, eu tô com medo de perguntar de novo. Que tinha gente dormindo? Eu perguntei isso também. Você falou tem? Quem que é esse tem teu aí? Qual que é a resposta? Tem lanchinho? Tem fome? Tem gente dormindo? A aula do professor tá chata? Ó. Até o pessoal aqui tá dormindo, só imagina vocês aí. Tem fome, tem frio, tem sono, tudo tem, né, Sueli? O Adriano nem lembra mais. É que eu falei alguma coisa de que a gente queria estar em casa, ou a gente queria comer, ou se tem gente dormindo. Alguma coisa assim, Adriano. Eu acho que você falou que tem gente dormindo aí na sala. Ai, 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 agora eu fiquei preocupado. Nem lembra, né, Adriano? Mas daqui a pouco tem lanchinho também, né, Sueli? Tudo tem hoje, né? Aí é complicado, né, o tempo, né? Hoje é sopa, nossa, com esse friozinho, uma sopinha. Eu vou sair daqui agora, acho que uns 20 minutos eu chego aí. Pode ser? Dá tempo de lanchar? Dá, né? Não curte? É, pra mim sopa de dia vai, de noite não. Eu tenho aquela frase lá, sopa não é janta. Não sei se é só eu, mas tem um monte de gente, eu acho que concorda comigo. Sopa não é janta, tem que ter janta, mas de dia vai, no frio vai. Assim, ó, se tiver sopa, eu como sopa e depois eu janto. Iago, sopa não é janta nem almoço, né? Ô, Iago, eu sou assim, ó, presta atenção. Eu como a sopa, depois eu almoço. De noite eu como a sopa, depois eu janto. Porque não adianta, a sopa pra mim não faz efeito. O Adriano falou que concorda com o Iago. Sopa não é janta nem almoço, é Adriano. A Natália tá. Esse tempo, Natália, meu Deus do céu, vai se cuidar, menina. Comer vitamina C, D, cobrir o pescoço aí do frio. É, Iago? Isso aí, para descontrair um pouco aí. Mas a gente entendeu ali, então as categorias dos códigos, correto? Vocês querem anotar? Já anotaram? Querem que eu volte a página de novo? Você toma já, Natália, essas coisas? Então tem que se cuidar, né? Porque, meu Deus, essas tosses aí. Isso. Ah, não toma. Não toma, você tem que tomar então. Tomar, eu ia falar pra você tomar sol, mas aí não tem sol aqui, né? A gente não tem sol, tem que comprar. Eu comprei uma cápsula de vitamina D agora. E vitamina C também. Tem um remédio lá que eu tomo que nem. Parece um café da manhã. Parece um potinho de sucrilhos. Tanto remédio que eu tomo. Só falta misturar leite assim e comer. Tua mãe não deixa. Fala pra tua mãe que você tem que cuidar da saúde. Fala pra ela que tem que dar vitamina C pra você, vitamina D. Né, Emily? Isso aí, turma. Então, vamos continuar. Vocês conseguiram entender aqui as categorias de código? Daí a gente vai dar continuidade daí. Vocês querem anotar? Querem fazer alguma informação? Vai voltar a minha página ali de novo, tá?
Essa página aqui, vocês querem que fique? Se já registraram, posso passar? Só me responda aí, estou aguardando o sinal de vocês aí. Deve ter... Vou passar então. Ninguém me falou nada. Pode passar, né, Iaco? Então, códigos mais comuns, a gente falou, né? A gente falou já na nossa aula, vamos só relembrar aqui. Então, nós temos aqui o código 200. Significa que está tudo ok. Requisição feita corretamente, né? Então, quando tem esse código aqui, significado ok, o que aparece, né? Tá? 404, que a gente falou. No fault. Página de recurso não encontrada, né? Não encontrou a página. E o erro 500, internal server error, não tem, né? Falha no servidor, né? Bug, cache, crash e outras coisas aqui. Então são os códigos mais comuns aí que aparecem. Exemplo prático. Vamos acessar então aqui essas páginas da Alura. E vamos ver que código que aparece lá. Tá bom? Vamos fazer isso lá agora? Já vou abrir meu navegador aqui, turma, só um pouquinho. Já vou compartilhar com vocês, só um pouquinho. Eu quero que vocês abram lá, então, a página de vocês. No Google, né? Então, coloca lá, digita lá. www.alura.com.br barra tracinho existe. Dá um Enter. Aí, você vai pegar e vai dar um F12 aí no computador. Ou do ladinho do mouse, do lado direito, lá em inspecionar. Tá? Ó, inspecionar. Dá certo também. Tá? E F12 no teu teclado também dá. Tá ok? O teu aqui, ó, nos 3 pontinhos, vai estar assim, talvez. Não, do outro lado. Vai estar assim, talvez. E a gente gosta de ficar embaixo aqui, porque a visualização é melhor. Então, clica aqui, deixa nesse status aqui embaixo. Tá ok? Então, nós temos ali, não tem informação aparecendo lá, porque eu acabei de abrir. A gente vai entrar aqui, ó, no Network. Tá? Eu vou digitar de novo ali a minha página. Dá um Enter. Agora vai aparecer as informações para mim. Tá? Então, dentro aqui nós temos todo aquele processo lá. Vou até aumentar aqui agora. Aumentar aqui, deixar a página lá escondida mesmo. Então, aqui nós temos tudo que está acontecendo, todo o serviço que está acontecendo nesse momento. As solicitações que a gente está fazendo no servidor. Né? Título, CSS, ó, os estilos. Nós temos aqui, ó, linguagem de programação, JavaScript, tá rolando, tá pedindo serviço. Imagem, ó, SVG aqui, ó, tá solicitando imagem. Tá acontecendo um monte de coisa aqui dentro da nossa solicitação, do nosso protocolo. Tá? Isso aqui são solicitações para o servidor e o servidor respondendo para nós. Ao vivo, assim, rapidinho, né? Nem demora. E nós temos um erro aqui, ó. Não existe. Erro 404. Tá vendo o status aqui? Ó, erro 404. Tá ok? Se clicar aqui no... Agora sumiu a minha página aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu atualizar minha página lá de novo.
Cliquei ali demais ali, escapou da página. Quando você clica uma vez aqui, aparece a página ali com todo o que está acontecendo dentro da página, né? Um erro aqui, ó, 404, note found from disk cache, né? Não encontrado, tá? Uma preview aqui do que está acontecendo, a solicitação. Resposta, o código, né? Que está acontecendo por trás aqui. E aí você consegue ver tudo o que está acontecendo dentro das solicitações aqui do servidor, tá ok? O tempo aqui que está demorando, tudo mais, tá? Mas o que a gente quer ver aqui? Só essa questão aqui. A gente digitou uma página que não existe, ela vai retornar aqui esse erro 404 aqui. Não existe, tá ok? Bora lá, já vamos voltar lá no nosso slide de novo. Beleza. Quem fez aí e funcionou e conseguiu entender esse exemplo aí? Todo mundo fez aí, turma, na sala? Me dá ok. Fez, Iago? O Adriano fez, quem mais? Queria que todo mundo fizesse, hein? Se não fizer, não vai ter sopa hoje. A professora Nicole não vai liberar para comer sopa. Só o Iago e o Adriano que fizeram? E professora Nicole, veja aí se a turma está fazendo. Eu queria que eles fizessem para eles testarem. Depois a gente vai fazer mais uns testes ainda. Pode até deixar aberto aí, deixar do jeito que mais fácil aí. A gente vai fazer todas aquelas questões lá do vídeo lá que o professor explicou lá para nós, né? A gente vai fazer aqui, vamos fazer funcionar. Vamos testar esses erros aí. Quem está fazendo, quem fez aí? O professor dá continuidade aqui, por favor. O Iago fez, o Wagner fez, o Iago fez, o Adriano fez. Quem já tinha testado as ferramentas aí de inspecionar aí do Google ou de outro navegador? A gente consegue ver até a codificação do JavaScript, né, do HTML, do CSS, né, Adriano? E a gente consegue copiar aí essas páginas aí para dentro do nosso IDE, né, nossa programação ali, VS Code, qualquer outra aí, e clonar um site aí, né? Fazer um site parecido, né? Dá para fazer uma página do Google parecida, dá para fazer um Spotify ou um Google parecido, né? Só navegando por dentro do inspecionar ali, pegar os códigos e copiar, né? Copiar código, fonte, estilo, cores, né? Formatos, estrutura, pegar tudo. Ali a gente consegue ver tudo, né? Tudo que está acontecendo dentro do site. Ó, diz que tem sol aqui já, hein? Tá tímido, mas tem sol. Bora lá então, turma, vamos continuar. Então, problemas encontrados no servidor, vamos lá, do lado do servidor. Então, o erro 500, a gente viu, vai reforçar aqui agora. O erro 500 indica que o servidor falhou em processar requisição, né? Pode ser um bug? Sim. Pode ser uma falha lógica? Sim. Erro de banco de dados? Sim. E mais outras coisas a mais, né? Então, uma função enorme assim de coisas que podem acontecer para dar esse erro aqui, indicar essa condição 500, né? Status code aqui, né? Tá? Esse código 500. Esse tipo de erro deve ser tratado no código de aplicação, tá? Então, esse tipo de erro deve ser aplicado no código de aplicação.
reflexão, né, para nós. Por que é importante entender o código de status HTTP no desenvolvimento web? E nós vamos entender isso, por que é importante agora. Debug mais rápido, experiência do usuário melhorada, né? Comunicação entre front-end e back-end. Essas são a importância de entender a estrutura aqui, os códigos de status. Então a gente vai facilitar a nossa vida entender esses códigos, né? Por quê? Fazer um debug, uma depuração ali mais rápida, experiência melhor entre nós e os nossos usuários, né? E comunicação entre front-end e back-end, né? Front-end é a parte da frente, né? É a parte que a gente navega aqui, as interfaces do usuário, né? E back-end é a parte de trás, os códigos, né? A programação, banco de dados. Então é isso, a comunicação entre back-end e front-end, tá ok? Mais alguma pergunta? Alguma coisa a acrescentar? Nada a acrescentar? Então bora lá. Então a gente vai fazer a gente já fez esse primeiro aqui, né? A gente já fez esse teste aqui. A gente já fez esse outro teste aqui também, não precisa fazer. Não, o primeiro teste a gente não fez, né? O primeiro teste a gente não fez. Vamos fazer lá? O segundo teste que a gente fez aqui não existe só. Só o segundo que a gente fez, né? Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. O primeiro teste ali. Vamos ver o código da página do Google ali. Bora lá? Então, bora fazer lá, turma. Então, estamos lá com a nossa página lá. Então, rodamos aqui. Lá, o status. Status 200. Ok, né? Beleza? Veja lá vocês lá. Teste lá vocês. Testaram? Só me dá ok aí. Eu acho que só tem o Iago, o Adriano, a Sueli, o Wagner. Ninguém mais me ajuda a testar aí, ver as coisas, se está funcionando. Sim, Adriano. Iago, ok. Beleza, né? O status 200, né? Tem que dar 200, tá ok? Confirmado? Vamos voltar lá no nosso slide. Vamos tentar entender aqui agora qual que é a outra requisição que tinha. A outra, a gente quer ver o erro 500, né? Então copie e cole lá, ó, aquele código ali, aquele endereço ali, https https tat.us/500. Só para nós ver qual que é o código que vai aparecer. Testando, veja aí. O meu já apareceu aqui.
Internal server errors. Erro 500, né? Deu boa não. É isso mesmo, Adriano. Tem que dar erro de servidor. É, Sueli, tem que dar esse erro mesmo. Que erro que deu aí? Erro 500 lá. Olha lá a minha página lá. É isso aí, tem que dar o erro 500 mesmo. É isso mesmo, não vai dar boa mesmo. Não fez nada, Iago. Tá dando migué no professor, trucando sem carta. Tá trucando sem carta aí, né, Sueli? Iago, para com isso, Iago. Pra que odiar a Sueli? Não precisa não. Bora lá, então eu vou voltar minha tela aqui de novo. Então é isso, ó, esse erro que tinha que acontecer, essa página lá mesmo não existe, né? Não existe não, é causada para causar esse erro mesmo aqui, esse erro 500. Se ela não existisse, ia aparecer o erro 404, né? Tá bom? Então vamos voltar aqui na nossa aula, no nosso slide, né? Na nossa aula não, né? Nós já estamos na aula, né? Isso faz parte da aula, tá? Então a gente navegou, né? Então anota esses códigos aí, né? Que a gente testou, né? Tá bom? Código 200, código 404 e o código 500, né? São os códigos mais comuns aí. A gente acabou vendo nessa aula de hoje, tá? Quem conseguiu testar aí todos esses códigos aí, ver esse código na prática, né? Navegando aí agora no Google. Então, código 200 quando está tudo certo, código 404 quando a página não existe e o código do servidor, né? Tá bom? Código 500 aqui. Conclusão aqui então desse conteúdo aqui de depuração. O código HTTPS são como sinais de trânsito da web, ok? Então a gente tem que entender que existe um protocolo, então existem os sinais do trânsito e os sinais do trânsito aqui representados aí como códigos de HTTP, né? Existem leis, né? Existem regras dentro desse protocolo. Saber interpretá-los ajuda o desenvolvedor a identificar problemas e construir aplicações mais robustas, né? Melhor aí na questão de produção das nossas aplicações, tá? Então anotem aí esses códigos aí. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender, compreender, né? Saber interpretar esses códigos ajuda nós, desenvolvedores, a identificar problemas e construir aplicações mais robustas, tá ok? Conseguiram compreender as questões dos códigos? Como que tá aí? Tudo certo, Adriano? E a gente concluiu então a parte da depuração. A gente viu na aula de hoje o que é depuração, HTTP, finalidade da depuração, né, para que serve e como que funciona a parte da depuração e como podemos entender, né, com a depuração na web, como que funciona dentro das páginas, mesmo na prática ali, né? Conseguimos navegar ali e entender um pouco mais, tá? Aqui estão algumas referências que a gente usou para trazer aí a aula para vocês, né? Usamos também a plataforma da Alura, tá? E nós terminamos esse conteúdo. Eu tenho mais um conteúdo para passar para vocês aqui. Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. A gente começa já com um assunto novo e finaliza ele na próxima aula, porque não vai dar tempo de terminar ele, né? Tá bom? Então,
Então vamos lá. Aqui está um novo conceito para nós hoje, né? Nós temos 2 aulas ainda, tem um pedacinho ainda da última aula. E vamos aproveitar então nesse conteúdo, né? Ei, João, tudo certo? Amém? Tudo que o professor falou, amém, né? Assim seja, né, João? O Iago compreendeu, o Adriano tudo certo. O Iago só tem que parar de brigar com a Sueli, Iago. Não pode odiar. Tem que tomar cuidado com esses ódios aí, né? O ódio, na verdade, ele é complicado. Ele pode se tornar ódio de verdade e faz mal pra gente e pra pessoa que também que você odeia. Ou ele pode se tornar em amor, né? Tem que tomar cuidado, né, Sueli? Tô brincando, hein? Tô brincando, hein? Bora lá então, continuar. E anda muito junto o ódio e o amor, tá? Meu Deus do céu. Tomar cuidado, né? Tomar cuidado, hein, Sueli? Parâmetros de requisição, então, né? Continuação aqui agora. O Adriano. É, Adriano, ainda bem que é só ódio mesmo. Ai, ai, vocês são fogo, hein? Não, eu não fiz nada, eu não falei nada, hein? É só por experiência que o professor tem, o professor está falando aqui. Que pode ser. Mas já está descartado ele, né, Adriano? O Adriano já. E eu confio no Adriano, hein? Se o Adriano está falando é porque é mesmo. Bora lá então. Brincadeira, hein, Iago? Não vai ficar bravo com o professor. O Iago é o meu parceiro aí, sempre participa nas aulas, sempre manda a resposta, participa, é inteligente. Só ninguém é perfeito, né, Sueli? Uma coisa, ele te odiar também não vai tirar os méritos, né? Brincadeiras à parte, vamos começar de novo o nosso conteúdo aqui. Então, nessa aula nós vamos compreender parâmetros de requisição, né? Continuando ali, seguindo ali, depuração, agora vamos enxergar um pouco como que funciona dentro, né, dessas comunicações ali, os parâmetros de requisição, tá ok? Novamente, né, eu indico vocês participação lá do Alura, tem inúmeros cursos lá dentro, né, para vocês, tá? Então participem, estudem lá, aproveitem, tá? Se formem o maior número de cursos possíveis que vocês quiserem. No final tem certificações ajudam vocês a melhorar o currículo de vocês e dar oportunidade para o mercado de trabalho, tá? Eu indico, mais do que indico, né? Eu falo para vocês, façam, se inscrevam nos cursos lá que é interessante para vocês, da área de vocês e aproveitem, né? Aproveitem, porque esses cursos se forem pagar são caríssimos. A aula anterior, então, nós compreendemos, né, agora há poucos minutos atrás, sobre depuração de requisição dentro dos protocolos do Hypertext. E por isso, agora vamos dar continuidade e aprender alguns conceitos importantes sobre parâmetros de requisição, ainda trabalhando dentro dos protocolos, né? Seja ele o normal ou o seguro, né? HTTPS ou HTTP, ok, turma? Vamos lá, nós temos ainda alguns minutinhos. Alguns não muitos minutinhos, né? Uns 5 minutinhos, um pouquinho mais. Então, para pensarmos juntos, né? 3 minutinhos aí para vocês me responderem e me retornarem agora aí no chat. Vocês já compreenderam como funciona a comunicação HTTP, certo? A gente viu sobre isso, demos exemplos lá de depuração, o professor trouxe exemplo do motor, como que funciona o motor. E agora nós precisamos compreender quais são os parâmetros que permitem que essa conexão seja realizada, tá? Então, quando você realiza uma avaliação, quais são os parâmetros que são passados para você, né, na realização da prova, por exemplo? Você conseguiria listar, professor, aqui agora, quais são eles? Lembre-se que parâmetros é uma informação adicional necessária para a realização ou conclusão de algum processo, tá? Então, bora me responder então, turma. 3 minutinhos aí, né? Você consegue marcar, me responder quais são os parâmetros? Ó, conseguiria me listar quais são esses parâmetros, né? Quais são os parâmetros que são passados para realizar uma prova?
Lembrando que parâmetros é uma informação adicional necessária para a realização ou conclusão de algum processo. O parâmetro aqui que o professor está passando para vocês é um parâmetro. Parâmetro para vocês me responder aqui essa questão. 3 minutinhos aí. Vou contar aqui agora no meu relógio. Zerei. Contando. 1, 2, 3, aí vai. Quem respondeu, professor rápido aí, professor libera 45 para ir para a fila do lanche já. Fila da sopa. A fila é grande aí na hora do intervalo? No meu tempo de escola era grande. Meu Deus do céu. Eu era malandrão, eu furava a fila. Demais, Emer. Demais. Eu era encrenqueirão, eu furava a fila. Não é nem bonito falar isso, né? Feio, que feio isso. Vamos lá, o Iago respondeu, seria objetivo, formato ou algo assim? Tá perguntando, né, Iago? Você tá perguntando para mim o que seria. Os parâmetros, né? Os parâmetros são informações adicionais, né? Quais que são essas informações, né? No caso aqui que eu perguntei para vocês de prova, né? Mas no caso de parâmetros ali para requisição, né? De uma solicitação no HTTP, a gente vai ver certinho aí isso aí. Dos parâmetros poderia ser o conteúdo da prova. Sim, o passo a passo, né, Adriano? Uma solicitação que eu faço para vocês, uma orientação. A prova vai ser dada com 20 questões, respostas alternativas, múltiplas escolhas, 30 minutos para responder, valor tal, né? São instruções passadas, informações necessárias ali para a realização e conclusão de um processo, né? E a gente vai ver isso agora aqui em HTTP, né? Como que funciona, compreender essa comunicação aí, tá ok? Então seriam coisas como ambiente e tempo. Poderia ser. Vamos tentar entender então isso? Tá meio vago, né? Meio no ar, assim, essas questões, né? Mas obrigado aí pela informação de vocês aí, pela resposta de vocês, tá bom? Então, um parâmetro lá, vamos entrar, vamos conceituar essa questão então, Adriano, Iago e os demais aí. Um parâmetro, ele é uma variável que é passada para a função. Então, aqui nós vamos falar que parâmetro, ela é uma variável, né? E nós gostamos muito da palavra variável, né? Nós somos da área de tecnologia, da programação, que é passada para uma função. Também gostamos dessa palavra função, nós usamos bastante na programação as nossas funções, né? Tá? Então é um parâmetro, né? Um parâmetro é uma variável, então ele é uma variável. Então já vamos decidir isso já. O parâmetro ele é uma variável. Ele é uma variável, é uma afirmação que é passada por uma função, né? Então, essa variável ela vai ter uma função, né? Procedimento ou algoritmo. Também adoramos a palavra algoritmo, né? Então, algoritmos são passos a passos, né? Detalhes, descrições, script, né? De como que tem que ser alguma coisa. Com o objetivo de fornecer informações adicionais. Então, tudo isso aqui tem um único objetivo. Fornecer informações adicionais necessárias. Para quê? Para que essas informações? Cálculos
execução daquele processo. Ficou claro agora? Agora melhorou, né, turma? A questão desse conceito, né? Então agora ficou claro. Então nós temos parâmetros. Parâmetros, ele é uma variável, e nós adoramos a palavra variável, a gente usa bastante na programação. Essa variável, ela vai passar para uma função, e essa função vai ter o script ali, o nosso passo a passo, que nós chamamos de algoritmo, que o objetivo maior dela é adicionar informações necessárias para quê? Para executar alguma chamada, alguma tarefa. Essa tarefa, cálculos ou algum processo ali que foi solicitado. Simples e objetivo, né? Chegamos ali, nossa conclusão. Turma, não vamos nos adiantar aqui, vamos deixar para a nossa próxima aula, tá? Sei que vocês estão ansiosos aí para a sopa, tá? Então o professor encerra a aula de hoje aqui, ficamos para a próxima aula, tá bom? Obrigado pela aula, um abraço, até a próxima.